Por que, em pleno século XXI, alguém deveria parar tudo para ouvir as palavras de um alquimista do século XVI? A resposta não está no passado, está no eco que ele ainda provoca no presente. Paracelso não era um médico comum. Ele foi uma tempestade, um raio que caiu sobre as certezas da sua época e incendiou o solo da ignorância com fogo espiritual. Chamado de louco, herege, mago, curandeiro, ele ignorava os rótulos, porque seu olhar atravessava a carne. Ele ouvia o espírito das plantas, lia os astros como cartas vivas e tratava a doença não como um defeito do corpo, mas como um grito da alma que foi silenciado tempo demais. Enquanto os médicos da sua época equilibravam humores com sangrias e dogmas, Paracelso se ajoelhava diante da natureza e perguntava: "O que você quer me ensinar sobre este ser humano?" Ele enxergava o corpo como um mapa sagrado e a doença como uma mensagem cifrada. Para ele não existia separação entre ciência e espírito, entre matéria e vibração. O mundo era um grande laboratório divino. E o ser humano, um alquimista em potencial, ainda adormecido em sua ignorância, mas com todo o ouro oculto dentro de si. Paracelso foi o primeiro a dizer com coragem imensa: "Não trate apenas o corpo, trate o espírito que o habita." Ele desafiou mestres, padres, príncipes, e por isso foi perseguido, mas nunca recuou. Porque ele sabia que estava tocando algo que ultrapassava o tempo. Ele não queria apenas curar feridas, ele queria despertar consciências. Queria acender a memória esquecida de que somos feitos da mesma substância que as estrelas, regidos pelos mesmos ritmos que as marés e guiados por leis invisíveis que só o coração desperto consegue perceber. Paracelso não acreditava em destino cego. Ele via o ser humano como co-criador da própria realidade. A doença não era um castigo, era um sinal de desarmonia vibracional. E para curá-la, era preciso mais do que remédio. Era preciso reconexão com os elementos. Porque para ele, os 4 elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, não estavam só do lado de fora. Eles viviam dentro de cada um de nós. Quando o fogo interno se descontrola, ele vira raiva, inflamação, impulsividade. Quando falta água, surgem a tristeza, o desânimo, a secura emocional. O excesso de terra vira estagnação, apego, rigidez. A falta de ar provoca confusão, mente pesada, perda de perspectiva. O equilíbrio entre esses elementos é o que ele chamava de harmonia interna. E quando ela se quebra, o corpo adoece. A mente entra em colapso e a alma começa a gritar por atenção. Ouvir Paracelso é se lembrar de que a cura não está num frasco. Está no retorno ao ritmo sagrado da natureza dentro de si. E isso exige silêncio, observação, reverência. Ele dizia: a doença não começa no corpo, ela começa no campo, no invisível, no desequilíbrio entre os elementos e a alma. Por isso, ele tratava a pessoa como um todo. Corpo, mente, espírito, emoções, planeta, céu. Tudo fazia parte do diagnóstico, porque tudo está conectado. Tudo é reflexo. E aqui está a chave. Paracelso via cada ser humano como um microcosmo do universo. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Essa frase herdada da tradição hermética era vivida por ele em cada consulta, em cada poção, em cada ensinamento. Ele não ensinava a combater sintomas, mas a decifrar mensagens. A doença para ele era o corpo tentando falar o que a alma silenciou. Um pedido de retorno ao eixo. Por isso ele não tratava doenças, ele curava pessoas. E esse é o ponto que mais desafia a medicina moderna. A doença é apenas o último estágio de uma desconexão profunda entre o ser humano e os elementos que o constituem. É como um rio que secou porque perdeu sua nascente. O corpo é o rio. A alma, a nascente.
Paracelso dizia que os 4 elementos tinham não apenas funções físicas, mas psíquicas e espirituais. O fogo move, transforma, arde. A água acolhe, limpa, dissolve. A terra estrutura, sustenta, enraiza. O ar conecta, comunica, inspira. Se um desses elementos está ferido, toda a estrutura interna sofre. E isso se manifesta em forma de ansiedade, dores, bloqueios, insônia, vícios, relacionamentos tóxicos. Tudo isso são sintomas de um desequilíbrio muito mais profundo. E o mais fascinante: para ele, a cura não precisava ser complicada. Bastava começar por escutar. Escutar seu corpo, seus sonhos, suas emoções, a natureza, o céu. Escutar o que está por trás do que aparece. Ele dizia que a planta certa aparece para quem está disposto a ouvir. O remédio certo é atraído por aquele que reconhece sua dor como um chamado. Porque, no fundo, a alma sabe de tudo. A mente é que esqueceu. Paracelso nos convida a um retorno. Não a um tempo antigo, mas a um estado de sabedoria esquecida. Um estado onde o ser humano vive em reverência ao todo. Onde o curador não é um técnico, é um iniciado. Alguém que se purificou o suficiente para se tornar canal da cura. E esse curador existe dentro de você. Paracelso não veio fundar uma escola externa. Ele veio ativar um templo interno. Por isso, ouvir Paracelso não é mergulhar na história. É emergir no presente com uma nova percepção. É limpar os olhos. É acender o fogo da alma. É lembrar que seu corpo fala, sua mente molda e seu espírito conhece o caminho. Ele nos ensina que não somos vítimas da doença, mas condutores da cura. E que a verdadeira medicina começa no invisível. Paracelso não via a mente como apenas um conjunto de pensamentos. Para ele, a mente era um verdadeiro laboratório alquímico, um espaço invisível onde forças densas podem ser dissolvidas e reconfiguradas em luz. É nela que começa a verdadeira cura. Porque enquanto os olhos físicos enxergam sintomas, o olhar alquímico enxerga causas, enxerga padrões, enxerga o chumbo da inconsciência pedindo para ser transformado em ouro de consciência. Ele dizia: o ego é o chumbo, a alma é o ouro, e o espírito é o fogo que transforma. Essa não é uma metáfora poética, é um mapa real da psique humana. Quando uma emoção mal resolvida se repete por anos, ela se cristaliza. Ela vira uma pedra energética dentro do corpo astral. E com o tempo, essa pedra começa a influenciar órgãos, atitudes, pensamentos. A alquimia mental consiste justamente em dissolver essas pedras, não com remédio, mas com consciência. Paracelso se baseava na fórmula ancestral do solve et coagula: dissolver e recompor. Dissolver aquilo que é ilusório, doente, estagnado, e recompor uma nova estrutura interna mais harmônica, mais viva, mais sintonizada com a alma. Ele acreditava que todos temos dentro de nós essa capacidade de transmutar. Mas fomos ensinados a terceirizar, a entregar nosso fogo alquímico nas mãos de outros, médicos, pastores, gurus, e assim esquecemos como acender a própria chama. A medicina moderna comete um erro grave. Trata o sintoma e ignora a vibração. Atua sobre o efeito e ignora a causa. Paracelso comparava isso a varrer fumaça, enquanto o fogo ainda arde no interior da casa. Um remédio pode aliviar uma dor, mas se não tocar o campo vibracional, onde a dor nasceu, ela retornará. Em outra forma, em outro órgão, em outro nome. A dor emocional, segundo ele, nasce primeiro no que chamava de corpo astral. E o corpo astral não é uma invenção mística, é um campo sutil que a ciência quântica começa aos poucos a detectar. É como um molde energético que envolve o corpo físico. Nele ficam registrados nossos pensamentos, emoções, memórias não processadas, traumas, fantasias.
E quando esse corpo astral se congestiona, o corpo físico adoece. Imagine esse corpo como uma membrana de luz que respira com você. Quando você está em paz, ele brilha. Quando está com raiva, ele se contrai. Quando você medita, ele se expande. Quando você se sabota, ele se rompe. E tudo isso acontece antes mesmo do corpo sentir qualquer coisa. Por isso Paracelso dizia: trate primeiro o invisível. O visível seguirá. Uma das técnicas que ele sugeria, e que pode ser praticada agora, é a purificação do corpo astral com luz azul. Sempre que estiver emocionalmente instável, sobrecarregado, confuso, pare por alguns minutos. Feche os olhos, respire profundamente e visualize uma luz azul-violeta envolvendo todo o seu corpo. Imagine essa luz como uma névoa inteligente que sabe onde limpar, onde dissolver, onde realinhar. Veja essa névoa circular em espiral, entrando nos espaços densos, purificando memórias antigas, liberando emoções represadas. Isso é alquimia. E ela começa com intenção. Outro ensinamento poderoso de Paracelso era o arquétipo do médico interior. Ele dizia que cada pessoa carrega dentro de si um curador silencioso. Um guia que conhece o corpo, que sabe o que fazer, que tem acesso ao remédio certo. Mas esse médico foi sufocado por décadas de programação. Fomos ensinados a confiar mais em pílulas do que em presença, mais em diagnósticos do que em intuição, mais em protocolos do que em escuta profunda. Mas esse médico ainda está aí e pode ser invocado com reverência, com um ritual simbólico. Paracelso recomendava simples gestos carregados de intenção. Por exemplo, sentar diante de um espelho com uma vela acesa, olhar nos próprios olhos, respirar, silenciar e perguntar: o que em mim precisa ser curado agora? Você pode, nesse momento, segurar um objeto que represente seu símbolo pessoal de cura, uma pedra, uma planta, um colar. O importante não é o objeto, mas o campo que ele ativa, a vibração que ele ancora. Esse ritual não é superstição. É física simbólica. É criar um campo coerente entre intenção, corpo e espírito. É ativar o que a ciência moderna chama de coerência cardiorrespiratória, onde o coração, o cérebro e a respiração entram em sincronia. Nesse estado, o corpo libera substâncias regeneradoras, a mente se acalma e o campo vibracional se expande. Esse é o verdadeiro consultório do médico interior. E se ainda restar dúvida, basta observar o que a natureza faz. Paracelso ensinava: toda planta tem um espírito, e esse espírito interage com o espírito do homem. A camomila, por exemplo, não acalma só por causa de princípios ativos. Ela acalma porque sua vibração ressoa com o campo emocional humano. A planta tem uma assinatura energética, e essa assinatura entra em diálogo com nossos corpos sutis. É por isso que ele dizia: a planta certa aparece quando o ser está pronto. Não é só sobre extrato, infusão, dosagem. É sobre presença, intenção, sintonia. Uma planta colhida com respeito carrega um campo diferente de uma colhida por obrigação. Uma preparação feita em silêncio carrega uma vibração distinta de uma feita com pressa. Paracelso compreendia algo que esquecemos. O mundo é vivo e tudo vibra. A cura está nas coisas simples, mas só para quem tem o olhar desperto. Ele nos convida a cultivar esse olhar. A não buscar milagres espetaculares, mas a reconhecer o milagre naquilo que se repete todos os dias e que, mesmo assim, ainda pulsa com mistério. A mente é o forno, a emoção é o fogo, o pensamento é o reagente e a consciência é o alquimista. Essa é a equação que ele nos legou e ela ainda funciona. Basta aplicar, basta escolher, basta começar. Paracelso dizia: a medicina que ignora os céus está cega de um olho. Ele não falava isso como superstição, mas como ciência espiritual.
Para ele, os planetas não eram apenas corpos distantes no espaço, eram forças vivas, moldadoras do temperamento, do corpo e da alma. Cada planeta representava uma parte do ser humano. Marte rege o sangue e a coragem. Vênus governa o coração e os afetos. Mercúrio, o sistema nervoso e os pensamentos. Saturno, os ossos e os medos profundos. Isso não é horóscopo de revista. É um mapa arquetípico. É a astrologia como linguagem da alma. Paracelso via o céu como um espelho interno. Quando nascemos, trazemos conosco uma combinação única de influências cósmicas. E isso se manifesta no corpo, no temperamento, nas escolhas. Mas a astrologia, para ele, não era previsão. Era diagnóstico vibracional. Era entender que, se Júpiter está em desequilíbrio dentro de você, talvez seu otimismo esteja distorcido em euforia ou negação. Se Saturno está bloqueado, talvez você tenha medo de se estruturar, de assumir compromissos com sua própria evolução. Paracelso usava os planetas para entender os desequilíbrios da alma. Mas ele ia além. Ele trazia também o conhecimento dos 7 metais alquímicos, que não eram apenas substâncias químicas. Eram chaves da psique. Cada metal correspondia a um planeta, a uma emoção, a uma sombra e a uma potência. Chumbo, por exemplo, está ligado a Saturno. Representa rigidez, medo, lentidão. Mas também representa estrutura, disciplina, estabilidade. Quando o chumbo interior é transmutado, ele vira base sólida para a alma florescer. Ouro, ligado ao Sol, representa consciência, clareza, presença. É o objetivo último da alquimia interior. Mas o ouro só aparece quando o chumbo é reconhecido, não negado. Mercúrio, o metal líquido, representa o pensamento, a comunicação, a adaptabilidade. Mas também pode representar dispersão, manipulação, superficialidade. Por isso, Paracelso recomendava que cada pessoa observasse seu próprio humor metálico. Como você acordou hoje? Pesado como chumbo, brilhante como ouro, veloz como mercúrio? E assim, ensinava a criar o que ele chamava de Diário dos Metais. Esse diário não é feito com palavras apenas. É uma escuta sensível do corpo, do estado emocional, dos padrões que se repetem. Ao final de cada dia você pode se perguntar: qual metal regeu meu dia hoje e o que ele veio me ensinar? Com o tempo, você começa a perceber padrões e com essa percepção começa a alquimia verdadeira. A alquimia para Paracelso não era uma prática escondida em laboratórios escuros. Era um modo de viver. Ele acreditava que o forno alquímico está na cozinha, na respiração, no momento presente. Cozinhar, por exemplo, era um ato de transmutação. A panela é o cadinho. O fogo é o espírito. O alimento é a matéria bruta que se eleva. Um simples chá pode ser uma poção se feito com intenção. Plantar para ele era alquimia, porque a terra não apenas recebe a semente, ela transforma a morte em vida, escuro em broto, silêncio em alimento. Rezar também era alquimia, porque a palavra, quando dita com o coração, altera a vibração do corpo, ativa frequências elevadas e realinha os corpos sutis. E sentir, talvez fosse o mais profundo dos processos. Sentir tristeza, por exemplo, não era sinal de fraqueza. Era sinal de que a água interior estava fluindo, pedindo atenção. E se essa tristeza fosse acolhida, ela poderia se tornar fertilidade emocional. Da mesma forma, sentir raiva não era errado. Era o fogo gritando por ação, por transformação. Quando canalizada, a raiva vira impulso criativo, vira coragem, vira escudo vibracional. Paracelso também ensinava uma verdade que poucos ousavam aceitar. O veneno e o remédio são a mesma coisa. O que muda é a dose. Ele cunhou a frase que ecoa até hoje: tudo é veneno, nada é veneno. A dose
é que faz o veneno. Isso vale para substâncias, mas também para pensamentos, relações, hábitos. Uma lembrança pode curar ou envenenar. Um silêncio pode acolher ou aprisionar. Um relacionamento pode nutrir ou consumir. A arte alquímica está em ajustar a dose, em reconhecer quando algo deixa de ser medicina e começa a ser prisão, quando um hábito vira vício, quando um discurso vira autoengano, quando uma busca espiritual vira fuga da realidade. E aqui entra a importância da atenção simbólica. Paracelso dizia que quem entende os símbolos entende a alma. Por isso, ele via em cada sintoma um símbolo. Uma dor de garganta não é só uma inflamação. Pode ser a dificuldade de expressar verdades profundas. Uma dor no joelho pode ser resistência ao caminho. Um cansaço constante pode ser fuga inconsciente da própria missão. Ele acreditava que a alma grita em símbolos. E cabe a nós reaprender essa linguagem. Ouvir o que não é dito. Ver o que não aparece. Traduzir o invisível. E isso exige sensibilidade, escuta e reverência. Se você deseja aplicar esse olhar na sua própria vida, comece por um gesto simples. Escolha um momento do seu dia para observar seu estado elemental. Como estão seus 4 elementos agora? Sua terra está pesada ou firme? Sua água está represada ou fluindo? Seu fogo está queimando ou apagado? Seu ar está disperso ou leve? Essas perguntas não são apenas reflexivas. Elas são diagnósticos vibracionais. E com elas, você começa a entender como está seu forno interno. Se ele precisa de mais calor ou mais resfriamento. Se precisa de silêncio ou movimento. Se precisa de fogo ou de sombra. Essa prática não é terapêutica. É iniciática. É você se tornando aprendiz de si mesmo. E isso era tudo o que Paracelso desejava. Que cada ser humano deixasse de ser paciente e se tornasse alquimista. Não para dominar o mundo, mas para curar seu mundo interno. Porque, como ele dizia, quem cura a si mesmo, cura o universo inteiro. Paracelso foi um homem que atravessou o fogo da crítica, ridicularizado pelos grandes mestres da medicina da época, acusado de charlatanismo, desrespeitado por insistir naquilo que ninguém queria ouvir. A verdadeira cura não vem da autoridade, vem do espírito. E essa rejeição é familiar. Porque até hoje, a ciência que governa o corpo humano ainda nega o que não pode medir. Ele dizia que a ignorância mais perigosa é aquela que se disfarça de sabedoria. E nada é mais ignorante do que tratar o corpo como máquina e a alma como ilusão. Nada é mais limitador do que chamar de cura aquilo que apenas interrompe o sintoma. Paracelso apontava para um erro que se repete até hoje: confundir conhecimento com verdade. O conhecimento atual se orgulha de decifrar o DNA, de mapear o cérebro, de nomear cada molécula, mas não sabe o que é a alma, não sabe onde mora a intenção. Não entende por que uma lágrima pode curar mais do que 1000 remédios. Porque esqueceu que existe uma dimensão que não pode ser medida, apenas sentida. E foi aí que Paracelso lançou sua lanterna. Na escuridão, onde a ciência fecha os olhos. Hoje, a física quântica começa a esbarrar no que ele já dizia há 500 anos. Que o campo de energia molda a matéria. Que a consciência afeta o resultado. Que o observador transforma o observado. Tudo isso ele já intuía. Não com aparelhos, mas com presença espiritual. Ele escutava o que a Terra dizia. Ele lia as mensagens ocultas nos fenômenos naturais. Porque sabia que a natureza fala, mas só para quem não grita. É por isso que Paracelso tinha um respeito sagrado pelas plantas, pelos animais, pelos elementos. Ele via a terra como uma farmacopeia viva, um livro que se reescreve a cada estação. Para ele, caminhar por uma floresta era como folhear um tratado de cura.
Cada folha tinha uma assinatura, cada pedra, uma memória, cada animal, um símbolo. Ele dizia que os animais selvagens não adoecem como os humanos, porque não se separam de sua essência. Não vivem no tempo linear, não projetam futuros ansiosos. Estão conectados à sua função vibracional, ao seu papel no equilíbrio do todo. Quando uma árvore se inclina ao vento, ela não questiona, ela apenas dança. Quando um pássaro muda de rota, ele não analisa, ele sente. E isso é sabedoria. Paracelso nos convida a reaprender com a natureza o que a mente racional nos fez esquecer. Que o corpo quer viver, que o coração quer escutar, que o espírito quer se expandir. Mas tudo isso só acontece quando há silêncio. Porque o silêncio para ele era o verdadeiro remédio da alma. Ele dizia: a palavra cura, mas o silêncio regenera. Não o silêncio imposto pela repressão, mas o silêncio profundo, sagrado, onde o campo vibracional se reorganiza sem esforço. Imagine seu campo energético como uma água agitada. Cada estímulo, cada distração, cada medo é uma pedra jogada ali. Agora imagine o que acontece quando tudo silencia. A água se acalma, o reflexo aparece, a cura começa. Essa é a proposta de Paracelso. A medicina do espírito começa na quietude. Ele sugeria que, ao menos uma vez por dia, você permitisse a si mesmo um espaço de 7 minutos de silêncio absoluto. Não apenas sem sons externos, mas sem estímulos internos. Desligar a busca, desligar a exigência, desligar a expectativa. Nesse tempo, você pode apenas visualizar seu campo energético como um vidro líquido se reestruturando. Imagine que cada célula está se alinhando, que cada emoção está encontrando seu lugar, que a luz está voltando a circular por onde antes havia sombra. Você não precisa fazer nada, só sustentar o espaço. E o espaço, sustentado com presença, faz tudo por você. Essa prática simples é uma das maiores chaves de transmutação. E é por isso que ela foi esquecida. Porque o ego não suporta o silêncio. O ego quer controlar, nomear, fazer. Mas a alma, ela sabe. Ela só precisa de espaço para respirar. E Paracelso sabia que o verdadeiro curador não é aquele que faz muito. É aquele que faz pouco com muita consciência. Um olhar, uma palavra, um toque, um chá preparado com intenção. Isso é mais potente do que 1000 fórmulas vazias. E essa simplicidade é revolucionária, porque nos devolve o poder. Quando você aceita que o silêncio, a planta, o elemento, o gesto simples são canais de cura, você sai do jogo do consumo espiritual. Você para de buscar fórmulas mágicas, cursos milagrosos, gurus infalíveis. Você começa a ouvir a si mesmo. E nesse momento você se lembra: a vida não quer te consertar, a vida quer te revelar. E se você precisa de um último lembrete de Paracelso, que seja este: tudo está vivo. O que adoece é a ilusão da separação. E o que cura é a reconexão. Com o corpo, com a terra, com o tempo, com o espírito, com o silêncio, com o símbolo, com aquilo que pulsa e que você esqueceu de ouvir. Porque curar não é apagar o sintoma. Curar é reaprender a viver com sentido. E sentido nasce quando você para de correr, quando você senta e escuta. A jornada proposta por Paracelso não é uma jornada de fora para dentro. Ao contrário, ela começa no coração do ser, no centro pulsante da sua própria consciência. Ele nos convida a abandonar o pensamento linear, o olhar exterior e a voltar para o silêncio primordial da alma, onde a verdadeira sabedoria aguarda ser resgatada. A sabedoria de Paracelso era simples e profunda. Não havia necessidade de longas dissertações ou rituais complicados. Ele acreditava que a verdadeira alquimia acontece na simplicidade da vida cotidiana. Cozinhar, andar, respirar, sentir, tudo isso é uma prática de transmutação.
quando feito com a presença e a intenção necessárias. O alquimista não transforma apenas metais, ele transforma a si mesmo. Esse processo de transformação interior é o que Paracelso chamava de cura cósmica, onde o corpo e a alma se tornam uma unidade. O espírito não é algo que possa ser separado do corpo. Para ele, a doença não era apenas um problema físico. Ela era a manifestação visível de um desequilíbrio interno, uma desarmonia espiritual que se refletia no corpo. E assim, ele via a cura não como um esforço externo para corrigir o corpo, mas como um restabelecimento da harmonia interna. Ao ensinar sobre os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, Paracelso nos revela que a verdadeira doença começa nos reinos sutis, onde nossa energia vital flui. O corpo físico apenas reflete o que já está acontecendo no campo emocional e espiritual. Ele nos convida a ver além do que a medicina moderna ensina, que a cura vem de fora, de um medicamento, de uma técnica ou de uma intervenção externa. Para Paracelso, a verdadeira medicina era aqueles momentos de conexão profunda com o todo, com os elementos, com a natureza e com nossa própria essência. E essa conexão começa quando paramos de buscar fora e começamos a escutar o que acontece dentro de nós. Isso é o que ele chamou de cura vibracional, a capacidade de ajustar a própria frequência para se alinhar com a harmonia universal. Você já se perguntou por que certos momentos de paz, em meio à natureza ou mesmo em uma conversa profunda, podem nos curar? A resposta é simples. Essas experiências nos relembram da nossa frequência original, antes que a sociedade, o ego ou as expectativas externas nos afastassem da nossa verdadeira natureza. E é nesse ponto de reconexão que o ser humano começa a sentir o que Paracelso chamava de cura interior, um processo contínuo de reequilíbrio. Mas, ao longo do caminho, o ser humano muitas vezes se perde nas distrações do mundo externo. A sociedade nos ensina a acreditar que a cura vem de fora, que o prazer está no consumo, que a saúde depende de diagnósticos, remédios ou procedimentos. O ego nos empurra para fora de nós mesmos, mantendo-nos presos a uma busca interminável e sem fim por soluções externas. O verdadeiro desafio, no entanto, é voltar ao centro, voltar à nossa essência. Paracelso não acreditava que o ser humano fosse uma vítima da doença, mas um co-criador da saúde. Ele dizia: você não precisa esperar a cura, você já é a cura. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia começa, no momento em que você percebe que não está à espera de algo externo, mas apenas à espera de reconhecer o poder que já reside dentro de você. Porém, para atingir esse estado de cura, há um obstáculo invisível que precisamos superar: o medo de assumir nossa própria força, o medo da responsabilidade espiritual. Porque ao aceitar nossa capacidade de cura, estamos aceitando que a transformação está em nossas mãos, e não em um ser externo, não em uma situação externa. Esse é o momento de coragem, de olhar para dentro e perceber que o verdadeiro mestre está dentro de nós. E como podemos então acessar essa força? Paracelso nos dá pistas em cada uma de suas palavras e ensinamentos. Ele não apenas falava sobre a cura dos corpos físicos e espirituais, ele também nos mostrava o caminho da prática diária. Como ele disse, a verdadeira alquimia acontece no cotidiano. Não é algo que acontece apenas em um templo secreto ou em um laboratório mágico. Está em cada ação que você faz com presença, com intenção. Imagine por um momento que cada ato da sua vida, seja cozinhar, andar, respirar ou simplesmente existir, é uma oportunidade de transmutação. Cada pequeno gesto pode ser um ritual de cura, uma chance de ajustar sua frequência vibracional para que ela ressoe com a harmonia do universo. E é nesse ajuste sutil que reside o poder da alquimia de Paracelso. Quando você começa a perceber que o simples ato de respirar conscientemente pode ser um caminho de cura,
Você está no caminho da verdadeira alquimia. Quando você começa a perceber a beleza nas pequenas coisas, como o vento tocando seu rosto, ou o canto de um pássaro ao amanhecer, você está em sintonia com o universo. E nesse ponto, você percebe que a cura não é algo distante. Ela já está aqui, ao seu alcance. Você já é a cura. Para Paracelso, a cura não é um destino, mas um processo contínuo que se desenvolve ao longo da vida. Cada ciclo, cada estação, cada momento vivido com presença e intenção nos ajuda a reconectar com a fonte, a restaurar o equilíbrio e a harmonia internos. A verdadeira magia de Paracelso é entender que não existe separação entre o corpo e o espírito. O corpo é o templo e o espírito é a luz que o ilumina. A cura acontece quando há harmonia entre esses dois aspectos, quando ambos se tornam um só. É nesse estado de união que o ser humano se torna um alquimista, capaz de transmutar sua própria realidade e de criar o seu próprio caminho de cura. E então, para finalizar, pergunte a si mesmo: o que você ainda espera de fora? Quando foi a última vez que você se permitiu ser o criador da sua própria cura? Quando foi a última vez que você olhou para dentro e encontrou a resposta que procurava? Você já possui tudo o que precisa. Paracelso nos ensina que a cura verdadeira não vem de fora, mas de dentro de você, do lugar onde sua alma dança livremente com os elementos. Esse é o verdadeiro caminho da alquimia. Esse é o caminho da transformação, da transcendência e da cura. E, se você se sente tocado por essas palavras, se você sente que está pronto para dar esse passo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também estão prontos para ouvir a voz ancestral de Paracelso. Não espere mais. Comece agora a sua jornada de transformação.